Vamos só trazer então a palavra do governador Wilson Witzel. Ele lamentou a morte da menina Ágata, mas afirmou que o caso não é motivo para contestar toda a política de segurança pública da cidade, do estado, e defendeu que a oposição não o transforme em palanque eleitoral. A entrevista foi quase 3 dias depois da morte da criança. Witzel declarou que passou o final de semana conversando com autoridades, como o ministro Sérgio Moro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na coletiva, disse que o governador ficou com a voz embargada ao falar da morte da menina e defendeu que não é um desalmado, mas que não pode parar toda a política de Estado por causa de um caso assim. Diga, Vera. Vitor, tem casos concretos aí de redução sistemática e bastante consistente da violência pública no Brasil, com base em inteligência, com base em combate às organizações criminosas a partir dos seus comandos, portanto, encarceramento efetivo, com regime diferenciado, etc. São Paulo é um caso disso. Os homicídios caíram 78% em 18 anos em São Paulo. Portanto, não é algo que se faz da noite para o dia, é algo que precisa de uma política continuada no tempo e com objetivos e metas. Em 1999, morriam 35,2 pessoas por 100 mil habitantes em São Paulo. E a gente tem hoje um número de 7,54, ou seja, essa redução que eu falei de 78%. Isso significa 130 mil mortos a menos num período de 18 anos. É muita coisa. A gente tem os números aí considerados pela OMS, que acima de 10 mortes por 100 mil habitantes é considerado violência epidêmica. E São Paulo é o único estado brasileiro que está abaixo desse patamar. Portanto, a nossa saga e a nossa posição é vergonhosa. A gente teve uma redução nacional dos índices em 2018 e no primeiro semestre desse ano. Graças a quê? Infelizmente, ao fato de que em 2017 a gente teve uma explosão, um pico de mortes. Foi o ano mais violento da nossa história por causa daquela sucessão horrível de massacres em presídios. Então, você tem uma redução natural depois de uma alta totalmente atípica e bizarra. Então, o que funciona? O que tem que estar documentado que funciona? Funciona. Repressão, sim, claro, mas com inteligência, você sufocando as organizações, isolando os seus cabeças, etc. E o que esse caso da menina Ágata suscitou? E por que ele foi... por que essa discussão começou? Porque a família cobrou o Estado, foi a primeira a fazê-lo. A partir disso, a imprensa apresentou o que a família disse, houve uma comoção natural nas redes sociais, uma cobrança dos governantes, uma vez que se trata de um caso que tem suspeita, portanto, de ação de forças do Estado. E aí é uma questão de a gente não equiparar as forças de Estado às forças aos bandidos. Uma ação feita por forças do Estado que vitima uma criança de 8 anos, ela precisa, sim, de indignação da sociedade, precisa de cobrança. Porque, apesar do estado da violência no Rio ser o que nós conhecemos, a gente ainda está na vigência do Estado Democrático de Direito, das garantias individuais, dos direitos individuais, etc, etc. Então, os policiais e todos nós temos de ser julgados de acordo com as leis vigentes, o Código Penal, a Constituição e outras leis que vigoram no país. Então, é por isso que a indignação, neste caso, ela acontece. Primeiro, por vitimar uma criança. Todo mundo que tem empatia entende essa dor e se coloca no lugar da família da vítima. E segundo, porque houve um silêncio muito grande, prolongado das autoridades logo depois do caso. E aí é irônico o governador Wilson Witzel vir falar em sapatear em cima de caixão e usá-lo como palanque. Foi ele quem lançou o slogan de atirar na cabecinha. Foi ele quem rasgou uma placa da Marielle Franco em cima de um palanque, justamente. Portanto, usando uma morte como palanque. E foi ele quem foi visto naquela posição bizarra, descendo de um helicóptero e pulando como um gol, quando a sua polícia matou um bandido. E nós aqui achamos que naquela circunstância a polícia tinha sim de matar o bandido, mas ele usou uma morte, portanto, como palanque, um caixão como palanque, fazendo aí a distinção do caixão do bandido e o caixão da menina. Então, o governador Wilson Witzel demorou quase 72 horas para falar da morte de uma criança no estado que ele governa, porque ele não sabia direito que informação dá. E aí vai se fazer de vítima quando normalmente a sua retórica é completamente diferente dessa.
Ele sentiu o baque, ele sentiu o peso da crítica que foi disseminada entre os mais pobres, entre os mais ricos, no Leblon, no Complexo do Alemão. E aí um governador tem que dizer o que ele quer para a política pública do seu estado. Ele quer esse tipo de política? É isso que ele defende? O que ele defendeu na campanha e nos primeiros meses de governo foi isso. Foi um incentivo a esse tipo de prática. Aparentemente, ela não está sendo aceita e bem aceita pela população que ele governa, a ponto dele precisar ter dado essa coletiva às pressas hoje, diante do desgaste que houve para ele. Eu acho que a gente tem que discutir. Só mais um último ponto antes de passar para o Josias. Achei interessante o presidente Jair Bolsonaro não ter se manifestado, nem a favor nem contra. Ele está em briga política com o governador Wilson Witzel e não quis ficar do lado dele nesse caso, preferiu ficar fora desse debate. Fala, Josias. O governador Wilson Witzel, ele está descobrindo, ele próprio, que utilizar a segurança como palanque é o caminho mais rápido para a desmoralização. Ele foi o que primeiro fez isso, aliás, vem fazendo desde a campanha. Ele é juiz de formação, ele sabe o que precisa ser feito. Aliás, na campanha, ele mencionava, ao lado desse aspecto da repressão policial, ele mencionava a necessidade de instituir um departamento sério de inteligência para asfixiar financeiramente o crime organizado no Rio de Janeiro. Portanto, ele sabe o que precisa ser feito. Um dos auxiliares do governador hoje, durante a coletiva, mencionou o fato de que angustiava muito, ele ficava muito angustiado, porque em experiências anteriores ele se sentia como se estivesse enxugando gelo. Mas na prática é isso que está sendo feito, está se enxugando gelo de novo. Essa história do confronto puro e simples, ele não vai resolver. E aqui não se trata de fazer discurso de esquerda ou de direita. Trata-se de fazer o discurso sobre o que funciona, o que pode funcionar. A gente sabe o que pode funcionar. O que havia de mais meritório, espera-se que ainda seja aprovado no pacote anticrime do Sérgio Moro, era o aproveitamento da tecnologia utilizada para asfixiar a corrupção no Brasil nos últimos anos, a transposição dessa tecnologia para a área do combate ao crime organizado. Você trabalhar em forças-tarefas, em regime de força-tarefa, com a colaboração de todas as esferas de poder, esfera estadual, esfera federal, todas as polícias, Polícia Federal trabalharia em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Essas esferas todas trabalhando em conjunto asfixiariam o crime naquilo que ele tem de mais valioso, que é o seu poderio econômico. Aí você vai deter o tráfico de droga e vai controlar o tráfico de armas. Da melhor maneira, confiscando bens, prendendo os chefões, isolando em prisões federais. Aí o governador dá uma entrevista como essa, em nenhum momento ele faz uma crítica sequer a respeito da decisão que foi tomada recentemente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, que congelou os inquéritos no país inteiro que se aproveitaram de dados do COAF. Nesses inquéritos, entre os inquéritos congelados, estão vários deles inquéritos abertos contra criminosos, traficantes, membros de quadrilhas organizadas, e ninguém fala disso. O governador teria uma grande oportunidade para ter falado disso hoje na sua coletiva. Então, a gente sabe o que pode funcionar, a gente sabe o que não funciona. A tática do Brizola de não subir o morro não funcionava, tanto quanto esta de subir para ficar dando tiro a esmo não funcionará. Teve-se uma esperança com a UPP e depois se descobriu que a quadrilha organizada estava, na verdade, no Palácio de Governo. Então, nada poderia dar certo num ambiente em que o bandido era o governador. Então, agora você pode experimentar algo que, de fato, dê certo. E o que é que pode dar certo? É a asfixia econômica das quadrilhas, dos criminosos, é o combate naquilo que o criminoso tem de mais valioso, que é o seu ganho, o seu lucro, o seu patrimônio. Aí pode dar certo. No mais, é sapatear em cima de cadáveres inocentes. Já vou passar para você, Constantino, só te peço para ser um pouquinho mais breve, porque na primeira participação acabou extrapolando um pouquinho o tempo. Eu falei demais. Ok. Não, eu vou ser bem breve. Vamos responder alguns pontos só. Primeiro, Rio e São Paulo são comparações muito difíceis. O São Paulo, os governos fizeram um bom trabalho na criminalidade, no combate à criminalidade. Mas o PCC domina,
você não tem uma guerra de facções como tem no Rio, com o Comando Vermelho, ADA e tudo mais, milícias e tudo mais, e o território também não é igual. Então são questões muito diferentes, São Paulo e Rio. Em relação a asfixiar, do ponto de vista financeiro, é óbvio que tem que ser feito também. Mas veja, onde há demanda, tem venda, tem oferta de droga. Aqui em Miami tem muita. Agora, não precisa transformar a vida da população num caos e nem matar 60 mil por ano. Isso aí é poderio pesado na mão de bandido. Né? E quando você vai para o confronto, não tem jeito, é na ponta final. É na ponta final que ocorre isso. Então tem que ter a repressão, não tem alternativa. E a repressão vai gerar confrontos. A analogia que eu faço é a Venezuela. Venezuela se transformou numa grande favela hoje em dia, inclusive dominada por traficantes, né? Como lá o braço direito do Chávez e do Maduro, né? E o próprio Maduro. E o que acontece hoje? Ou nada se faz, e aí a Venezuela em poucos anos vai virar uma Cuba ou Coreia do Norte, vai intensificar a ditadura, ou então vai tentar tirar o Maduro, só vai sair por mal. E para tentar tirar o Maduro vai ter que ter uma intervenção militar que vai gerar um monte de mortes, de inocentes, inclusive de crianças, que aliás já morrem hoje, como moscas no país. Então é preciso ser realista e não sensacionalista nesse momento. E por fim, vale dizer que alguns demoraram a comentar a morte da menina e tudo mais, por uma questão simples também. Não tem perícia, não se sabe sequer se o tiro partiu de fato da polícia. Nem isso temos como informação concreta ainda. Fala, Vera. A partir dessa discussão do que pode ser feito, foi aberto também um debate grande nas redes e nos meios acadêmicos, em artigos na imprensa depois da morte da menina, sobre legalização ou não das drogas, como uma forma de você reduzir o poderio dessas organizações criminosas, desses grupos. Eu, historicamente, sou contra a legalização das drogas, apesar disso me colocar num lugar de contradição com a pauta liberal, da qual eu sou signatária e entusiasta na maior parte dos temas. O Instituto Mises, por exemplo, tem artigos e papers e vários estudos propondo, sim, a descriminalização das drogas. O Livres, que é um movimento liberal também aí de participação na política, etc., fez isso, defendeu a descriminalização e o fim da guerra às drogas como uma maneira de se avançar nesse debate. Economistas liberais insuspeitos, como Carlos Góes e outros, estão também nas redes sociais advogando isso. É um tema para o qual eu estou aberta a evoluir aí, eventualmente, se houver dados que me convençam de que é economicamente e, enfim, do ponto de vista da segurança, mais produtivo você legalizar algum tipo de droga ou não, mas por hora eu mantenho a minha posição contrária a essa ideia. Diga, Constantino. O debate sobre legalizar ou não drogas é ótimo, tem que ter. Vamos lá, dá para fazer um programa inteiro só sobre isso, mas o ponto é simples. Vários países que conseguiram evitar um caos, uma anomia como o Brasil, ou no caso do Rio de Janeiro, pior ainda, proíbem droga também. Ou seja, mesmo se mantiver proibição das drogas, não precisa ter isso como resultado. Então dá para fazer muito melhor.